Enxergar o escondido nunca é atravessar a matéria por mágica. É captar uma pista que saiu, refletiu, vazou ou foi inferida. Essa caixa preta só vira informação quando a lanterna devolve um sinal. Pense como ouvir alguém atrás da porta. Você não vê a pessoa, mas junta pistas. A pergunta é: o que realmente chegou até você? A resposta é simples. Não é o objeto inteiro, é o rastro dele. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Enxergar o escondido não é mágica. Pode ser algo bloqueado pela matéria, como uma chave atrás de uma parede. Pode ser pequeno demais para o olho, como detalhes de uma célula. Ou pode ser inferido por sinais indiretos. Pergunta rápida: se o chão vibra antes de vermos o caminhão, o que a gente percebe? Pense um instante. A resposta é um sinal indireto, porque vemos o efeito antes da causa. Enxergar o escondido começa entendendo que o olho humano não vê tudo. Ele capta só uma faixa pequena da luz, de 400 a 700 nanômetros. Por volta de 550 nanômetros, a gente percebe muito bem o verde. Fora disso, como no infravermelho ou no ultravioleta, precisamos de instrumentos. Como ver o que está oculto? Pense um instante. A resposta é usar sensores que traduzem o invisível em imagem. Enxergar o escondido não é ver através da parede, é perceber pistas que o objeto deixa, como a sombra. Mesmo sem ver a coisa diretamente, a sombra entrega forma, posição e movimento. Pergunta rápida: o que muda primeiro, o objeto ou a sombra? A sombra. E é isso que a gente usa para entender o que está fora de vista. Agora que entendemos a ideia de pista, vamos ver quais sensores captam pistas invisíveis. A câmera térmica não vê dentro da parede. Ela lê o infravermelho que a superfície solta. Se uma mão quente encosta atrás de uma placa fina, a frente esquenta e aparece como contraste. Pergunta: isso mostra o que está escondido? Não, mostra só a pista deixada na superfície. Esses sensores não veem como os olhos. Eles captam pistas diferentes. O infravermelho percebe calor, como uma mão quente no escuro. O raio-x atravessa materiais e revela densidade, como quando o médico enxerga um osso. O ultrassom usa eco, igual a bater palma em uma sala vazia. E o rádio lê sinais refletidos. A pergunta é: isso é visão? Pausa. É outra forma de medir o mundo. Os raios-x foram descobertos em 1895 e mudaram a forma de ver o que está escondido. Eles atravessam melhor o plástico, mas são barrados mais pelo osso e pelo metal. Então cada material aparece com um contraste diferente. É por isso que uma mala radiografada parece revelar segredos. Se eu perguntasse o que está mais denso ali, você diria o quê? Metal. Quando a gente fala em enxergar o que está escondido, o segredo começa com energia entrando no material. Esse material muda o sinal de algum jeito, o sensor registra essa mudança e o software interpreta o resultado. Pense numa lanterna atravessando um vidro colorido. A luz sai diferente, e é isso que revela a informação. A pergunta é: como separar ruído de dado? Com calibração e comparação. No ultrassom, o aparelho não enxerga com luz. Ele escuta o eco do som. Ele manda um pulso, espera a volta e mede quanto tempo levou. Se o eco demora mais, a estrutura está mais funda, como um sonar médico. A pergunta é: como ele descobre a profundidade? Pelo tempo de ida e volta do eco. A tomografia não enxerga tudo de uma vez. Ela gira ao redor do objeto, junta leituras de vários ângulos e, como um quebra-cabeça, reconstrói cortes internos. É por isso que vemos fatias digitais do que estava escondido. E quando os sinais viram imagem, o invisível começa a aparecer. Aqui, a ideia é simples: transformar um sinal confuso em imagem útil. Primeiro, o sistema captura o sinal. Depois, remove o ruído, aplica um modelo matemático e junta as partes que fazem sentido. Pense como montar um quebra-cabeça com peças faltando. A pergunta é:
Isso mostra o invisível? Não exatamente. Ele calcula a melhor reconstrução possível. Quando o computador tenta enxergar o invisível, ele não cria uma foto perfeita. Ele só mede mudanças no sinal do Wi-Fi, que costuma operar em 2,4 GHz e 5 GHz. Se alguém passa perto da porta, essas ondas mudam um pouco, e isso já pode indicar movimento. Pergunta simples: ele vê a pessoa? Não, ele só percebe a bagunça no sinal. Pensa assim: um gráfico bonito não nasce do nada. Ele depende de dados, regras e limpeza. Com imagem reconstruída é igual. Sensores captam pedaços, o computador faz hipóteses e tira ruído. É como montar um quebra-cabeça com peças faltando. Então, quando algo parece invisível, a pergunta é: o dado existe ou o sistema só está estimando? Quando o computador tenta reconstruir o invisível, ele não cria a verdade absoluta. Ele faz uma aposta inteligente. Se a imagem tem pouco detalhe ou muito ruído, ele pode perder partes, inventar artefatos e até enxergar coisa que não existe. Por isso, calibração e validação são essenciais. A pergunta é: dá para confiar? Só quando a reconstrução bate com testes reais. Nem tudo que parece tecnologia avançada é sensor. Às vezes é truque de percepção. Aqui, o espelho inclinado não deixa a caixa sumir. Ele só desvia a luz e muda o ponto de vista. É como esconder um objeto atrás de uma parede e abrir uma fresta só para o olhar ir para o lugar errado. Pergunta: a caixa desapareceu? Não. O que muda é a trajetória da luz. O Pepper's Ghost mostra como um vidro inclinado pode fazer a gente enxergar uma imagem como se tivesse no palco. Esse truque ficou famoso em 1862 e ainda aparece em vitrines, shows e instalações. A pergunta é: o que parece oculto está mesmo ali? Não, é só luz, ângulo e reflexão bem combinados. Neste trecho, o foco é a slide com 4 miniaturas: espelho, sombra, camuflagem e edição de vídeo. Isso se conecta ao tema tecnologias, ilusões e explicações simples por trás da ideia de. A ideia principal é usar dados e inteligência artificial para transformar dúvida em prioridade, decisão e ação. Quando o painel responde uma pergunta real, a conversa fica mais clara e o próximo passo aparece com segurança. Nesta parte, vamos entender por que uma figura incompleta pode parecer um triângulo branco. O cérebro completa padrões com pistas soltas, como um quebra-cabeça montado rápido demais. Então, às vezes, nós achamos que vimos algo escondido, mas só juntamos pedaços incompletos. Pergunta: isso revela o oculto ou cria uma ilusão? Resposta: cria uma ilusão quando as pistas não bastam para confirmar o que parece aparecer. Aqui a lição é simples. Parecer realista não significa revelar o que estava escondido. Uma foto borrada pode virar algo convincente com inteligência artificial, porque o sistema completa lacunas com estimativas. Ferramentas como o HeyGen mostram isso bem. Pergunta: isso é descoberta ou reconstrução elegante? Pense um instante. Resposta: é reconstrução, porque a aparência vem de probabilidade, não de acesso direto ao oculto. Quando alguém promete enxergar o que está escondido, a primeira pergunta não é se parece incrível. É: qual energia? Qual sensor? Qual cálculo? E qual limite? Se a resposta vem clara, sem mistério demais, pode ser ciência. Se foge disso, costuma ser só efeito bonito. É assim que a gente separa tecnologia de ilusão. Nesta etapa, a ideia é avaliar promessas de enxergar o que está escondido. Se alguém promete ver tudo, não explica o sinal, esconde as limitações e usa a imagem sem escala, desconfie. É como medir uma sala com uma foto de brinquedo. Pense por um instante. A resposta é simples. Nenhuma tecnologia funciona bem em qualquer caso. Detectar presença, calor ou movimento pode ser muito útil, mas não dá licença para invadir espaço privado. Pense em uma casa com zonas de sinal. Áreas comuns podem ter sensores,
mas quartos e banheiros pedem consentimento, finalidade clara e proteção de dados. A pergunta é: isso é segurança ou vigilância? Pense por um instante. Se a resposta não estiver clara, a tecnologia está passando do ponto. Para avaliar promessas de enxergar o que está escondido, pense em 4 passos: energia, de onde vem o sinal; interação, o que ele toca; sensor, quem percebe a mudança; interpretação, quem transforma isso em imagem. Se alguém promete ver através de tudo, pergunte: qual energia? Qual interação? Qual sensor? Se não explica isso, é só truque bem contado. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Agora vem a pergunta: dá para ver o que está escondido? Pense por um instante. A resposta comentada é simples. A tecnologia quase nunca vê o invisível. Ela junta pistas que a gente não percebe. É como descobrir uma moeda no bolso pelo formato, não por mágica. Existe tecnologia que enxerga qualquer coisa atrás de qualquer parede? Não. Toda tecnologia precisa de um sinal atravessando, refletindo ou vazando. Madeira, vidro, tijolo, metal e concreto reagem diferente à luz, rádio, calor e raios X. Então, o segredo está no material, na espessura e na distância. Se você quiser, eu explico a próxima pergunta. A câmera térmica mostra o interior de um objeto? Em geral, não. Ela lê o calor que sai da superfície, como se visse a pele de uma parede, não o que está atrás dela. Se uma mão aquece uma parede fina, aparece uma mancha térmica. Isso é uma pista indireta, não uma visão transparente. Então, a resposta curta é: ela revela calor, não raio-x. Inteligência artificial consegue revelar algo escondido em uma imagem? Às vezes sim, mas ela não vê mágica. Ela junta pistas reais, como sombra, reflexo, ruído e sequência de imagens para reconstruir o que parece estar ali. O problema é que, no meio disso, ela também pode inventar detalhes plausíveis. Então, a reconstrução por inteligência artificial ajuda a investigar, mas não é prova sozinha.